Olá, galera do Medicursos Mossoró, Rio Grande do Norte. Essa é a nossa primeira videoaula sobre o efeito Doppler. Vamos dialogar um pouquinho nessa videoaula acerca do efeito Doppler e o efeito Fizeau. E o que é o efeito Doppler, em outras palavras? O efeito Doppler é uma variação na frequência das ondas sonoras percebidas ou recebidas por um observador qualquer. Esse observador qualquer pode ser eu ou você. Mas o que causa essa variação de frequência? Fisicamente, fenomenologicamente, é um movimento relativo de afastamento ou de aproximação entre o observador e a fonte sonora em questão. Se a frequência vai variar, consequentemente, o comprimento de onda dessas ondas sonoras percebidas ou recebidas pelo observador vai também variar em relação ao movimento relativo entre observador e fonte, fonte e observador. Beleza? Sigamos em frente. A frequência aparente do som recebido pelos dois observadores A e B, dessa figura aqui no centro, é dada por uma equação geral, que é essa que se encontra aqui abaixo. Ok? Beleza? Observe que a fonte sonora aqui é esse carrinho amarelo, né, que nós estamos chamando de fonte sonora. Esse carrinho amarelo pode estar buzinando, ou o próprio ronco do motor já produz ondas sonoras. Podemos observar que a distância entre as ondas sonoras recebidas pelo observador A é maior que a distância entre as ondas sonoras recebidas ou percebidas pelo observador B. Se a velocidade do som é constante, e nessa questão deve ser constante, quando o comprimento de onda aumenta, a frequência do som percebido pelo observador A tem que diminuir em relação à frequência do som emitido pelo ronco do motor. Em relação ao observador B, observe que o comprimento de onda diminui. Se o comprimento de onda diminui, a frequência do som percebido pelo observador B, que eu estou chamando aqui no caso de FO, tem que ser maior que a frequência do som FF emitido pelo ronco do motor desse carrinho ou pela buzina desse carrinho. Pois bem, essa frequência aparente FO é igual à frequência FF, que é a frequência do som emitido pelo ronco desse motor pela buzina do carrinho, que multiplica V, que é a velocidade do som, tanto em cima como embaixo, mais ou menos a velocidade VO. Aqui VO é a velocidade do observador A ou do observador B, né? Sobre V, que é a velocidade do som, mais ou menos VF, que é a velocidade da fonte sonora. Essa é a equação geral que nos permite medir a frequência aparente FO. Repito, que diminui em relação ao observador A e aumenta em relação ao observador B. Bom, Johnson, como é que nós podemos medir essa frequência aparente FO no caso do afastamento, no caso da aproximação? Pois bem, quando a fonte sonora se afasta do observador A, figura central, a fonte sonora é o carrinho amarelo, está se afastando do observador A. A frequência aparente FO do som percebido pelo observador A diminui, ou seja, pela equação geral, FO é igual a FF, que multiplica V menos VO sobre V mais VF. Como FO, neste caso, do afastamento é menor que FF, deixamos o menos no numerador e deixamos o mais no denominador. Portanto, esse quociente aqui é pequeno
quando eu multiplico pela frequência FF, FO quantitativamente vai ser menor que FF. Assim, concluído o caso quantitativo da fonte sonora se afastando do observador, que no caso é esse homenzinho aqui, observador A. Agora vamos analisar o caso quando essa fonte sonora, que é o carrinho amarelo, se aproxima do observador B. Quando a fonte sonora se aproxima do observador B, que é esse homenzinho aqui, a frequência aparente do som aumenta. A frequência do som aparente percebido pelo observador O, que eu estou chamando de FOzinho aqui, aumenta, é maior que FF, que é a frequência do som emitido pelo ronco do motor ou pela buzina do carrinho amarelo. Em termos da equação, vamos ter que FO igual a FF, que multiplica V mais VO sobre V menos VF. Lembrando que V, tanto em cima como embaixo, é a velocidade do som. VO é a velocidade do observador B. E VF é a velocidade da fonte sonora, que é o carrinho amarelo que se aproxima do observador B. Ok? Então, resolvido quantitativamente o caso da aproximação e o caso do afastamento. De quem? Da onda sonora se aproximando do observador B e se afastando do observador A. Simples assim. Essa frequência aparente, ora aumenta, ora diminui. Ok? Vamos a um exercício de sala. É muito interessante esse exercício. Veja bem. Uma ambulância A, em movimento retilíneo e uniforme, aproxima-se de um observador O, em repouso, que é esse pontinho aqui, pretinho. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, FO de T, ou seja, a frequência aparente, antes e depois da passagem da ambulância por esse observador O, que é esse pontinho preto aqui. Comando da questão. Qual esboço gráfico representa a frequência aparente FO de T detectada pelo observador? Então, temos que analisar todos esses gráficos aqui. Portanto, vamos analisar o esboço gráfico da alternativa A. Ele está dizendo que a frequência aparente FO de T em função do tempo pode ser representada por uma função oscilatória, que não é permitido, que não é verdade. Porque se você representar essa frequência aparente FO de T por uma função oscilatória, você pode cair no erro. Que erro? Quando a fonte sonora se aproxima do observador, a frequência diminui. Quando a fonte sonora se afasta do observador, a frequência aumenta. Então, função oscilatória não pode servir para representar o comportamento gráfico da frequência aparente FO de T em função do tempo. Então, passamos a analisar o esboço gráfico da alternativa B. Então, aqui na alternativa B, observe que já tem um erro de cara, porque a ambulância está se aproximando do observador O. Então, a frequência aparente do som percebido pelo observador O já tem que começar maior que a frequência do som emitido pela sirene da ambulância. Então, está começando igual, aí depois aumenta na aproximação, aí no afastamento diminui e diminui até ficar igual à frequência do som emitido pela sirene da ambulância. E tem que diminuir mesmo, tem que ficar menor do que a frequência do som emitido pela sirene da ambulância. Então, descartamos assim o esboço gráfico da alternativa B. Vamos para o esboço gráfico da alternativa C. Aí veja, mais um erro. A frequência aparente FO de T começando menor que a frequência do som emitido pela sirene da ambulância, o que não é verdade. Tem que começar maior porque é um caso de aproximação. Não pode começar menor e depois no afastamento ficar maior. Então,
temos que descartar esse esboço gráfico da alternativa C. Vamos para o esboço gráfico da alternativa D. Veja bem que a frequência aparente FO de T já começa maior que a frequência do som emitido pela sirene da ambulância. Começa maior, caso de aproximação. Quando a ambulância começa a se afastar do observador O, aí a frequência aparente FO de T com o tempo cai quase que exponencialmente. Então, maior na aproximação e menor no afastamento. Por isso que o esboço gráfico verdadeiro é o da alternativa D. Vamos para o esboço gráfico da alternativa E. Então, FO de T, frequência aparente, do som percebido pelo observador O, que é esse pontinho preto aqui, está sendo representado por uma função constante. Aí, meu amigo, aí fica difícil, meu amigo e minha amiga, fica difícil. Porque essa frequência tem que variar, não pode ser constante com o tempo. Portanto, galera, ficamos por aqui. Esse foi o nosso diálogo, sobre efeito Doppler. Essa foi a nossa primeira videoaula. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, um joinha, compartilhe e até a próxima videoaula. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Medicursos Mossoró, Rio Grande do Norte.